segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue. Desperto com sorriso em cada amanhecer de um novo dia. Faço o que preciso para sempre estar em pura sintonia. Há dias em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou. Diz aí então. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue. Há dias em que o mundo parece te mostrar que tudo é tão difícil. Por mais que você lute, tem sempre que enfrentar a tantos desafios. Mas foi Jesus quem me ensinou. Diz aí então. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue. Segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue o sol. Segue o sol. Segue o sol. Minha vida sempre segue. Mas foi Jesus quem me ensinou.
além da compreensão, pegar a estrada e sem hesitar ao encontro dessa luz. Esquece o passado e saiba que a caridade é o principal. Na busca da paz vem que o amor se faz em todos nós, além da compreensão, pegar a estrada e sem hesitar ao encontro dessa luz. Meus caros amigos, minhas queridas amigas, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É sempre uma alegria me dirigir a cada um de vocês. Eu quero dar o meu abraço fraterno. Na impossibilidade de fazê-lo fisicamente, eu espero que os nossos benfeitores espirituais nos envolvam a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Para as nossas reflexões, mais um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, no seu capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, no subitem 9, a cólera. E quando Jesus subiu ao monte e logo na terceira bem-aventurança, ele nos convidou. Bem-aventurados os que são mansos e são pacíficos. Em verdade, era um convite, nos dias tumultuados do presente, a viver a mansuetude, a viver o pacifismo, a viver pela paz. Hoje em dia nós já temos até um verbo, que é o verbo pasear. Podem olhar, está lá no dicionário, porque nós somos convidados a vencer a nossa irritação, a vencer a nossa cólera, a vencer a nossa indiferença, o nosso ímpeto raivoso para viver em paz, para respeitar as outras pessoas, para não nos inclinarmos à violência, mas, pelo contrário, para resolver as coisas através do diálogo, resolver as coisas através da proposta da fraternidade. Então, dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1863, vem trazer uma dissertação sobre a cólera, porque se nós queremos viver em paz, nós devemos evitar a cólera. E logo no início da sua dissertação, o espírito, ao invés de falar de cólera, fala de orgulho. E a nossa proposta vai ser o seguinte: eu vou ler alguns trechos da dissertação do espírito e nós vamos comentando algumas pérolas, algumas considerações, porque nos 30 minutos que nós temos, não daria para a gente entretecer comentários sobre todo o trecho, mas fica o dever de casa, fica o convite para que nós possamos não ler este capítulo, mas ler toda a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, que é para nós um verdadeiro consolo, é uma verdadeira obra de esclarecimento. Inicia assim o Espírito protetor. O orgulho vos leva a julgar-vos mais do que sois. Não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que acontece então? Entregai-vos à cólera. É uma forma bastante peculiar de iniciar um texto, porque um texto intitulado A Cólera, o benfeitor começa falando do orgulho. E por que razão? Porque o orgulho nos leva à cólera. E para que fique bem entendido, eu quero trazer qual é o conceito de orgulho. O que é orgulho? O que representa esse vício
que quando abrimos as páginas do Livro dos Espíritos, em a questão 785 e igualmente na questão 913, nós sabemos que junto com o egoísmo são os dois vícios mais radicais. São os dois entraves que nos impedem de seguir em frente. Se nós nos dermos conta, o próprio texto já traz o conceito de orgulho. Porque observem, o que é orgulho? É nós nos julgarmos mais do que somos, não suportarmos uma comparação que nos possa rebaixar. Nos julgarmos acima dos nossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social. E o que acontece quando nós agimos dessa forma? Nos entregamos à cólera, nos entregamos à irritação, nos entregamos àquele ímpeto de estar sempre revoltado, de querer resolver tudo na fala alta, na gritaria, nos gestos despóticos. Por quê? Porque senão o meu orgulho vai ficar ferido. Porque senão o autoconceito que eu tenho de mim mesmo, de minhas coisas, vai ficar ferido. Ou seja, para que eu possa sustentar o meu orgulho, eu começo a me valer da cólera. E o que é a cólera? Vamos aqui para um outro trecho do texto que nós conseguimos entender o que é cólera. Porque vejam, procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, procurai, e quase sempre encontrareis como base o orgulho ferido. Então, o que é cólera? A cólera é uma espécie de demência passageira. Palavras que não são minhas, palavras que são do benfeitor que escreve o texto. A cólera é quando a gente perde o sangue frio, quando a gente perde a razão e passa a agir na raiva, passa a agir na ira, passa a agir na violência. E eu pergunto a cada um de vocês, pergunto para mim mesmo, porque quando um orador espírita fala, as primeiras orelhas, os primeiros ouvidos que ouvem são os dele mesmo. Será que nós somos coléricos? Será que nós nos iramos? Será que nós ainda nos enraivecemos ao invés de resolver as coisas na paz, no diálogo, na temperança? A resposta, muitas vezes, quando não sempre, será positiva, porque nós ainda trazemos muita cólera, muita irritação. E se nós formos buscar a origem dessa irritação, dessa cólera, nós encontraremos o nosso orgulho, a nossa vontade de ser maior do que as outras pessoas, de ser mais importantes, de sermos mais valorizados, de sermos aplaudidos, de que as outras pessoas reconheçam o nosso destaque. Então, logo de início, o benfeitor vem nos trazer: se vocês querem vencer a raiva e a irritação, vençam o vosso orgulho, porque essa cólera, essa irritação, ela traz algumas consequências. E a primeira delas, se vocês forem me acompanhando no decorrer do texto, vocês vão perceber que se pensasse que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Ou seja, qual a primeira consequência da cólera, da irritação? Nós prejudicamos a nós mesmos. Porque observem, nós hoje estamos no mundo e sabemos que somos espíritos imortais passando por experiências materiais. E eu outro dia vi um post no Facebook que eu achei muito interessante, porque ele dizia assim: o que nós não resolvemos aqui, nós transformamos em doença no nosso corpo físico. Daí surgem as doenças psicossomáticas. E eu, como estudante de psicologia, já no 2º ano, realizando um sonho, eu posso dizer para vocês que nós somos, em grande parte, doenças geradas no corpo, mas com nascedouro na nossa mente. São os nossos sentimentos em desalinho, são as coisas que a gente não consegue resolver e que o nosso corpo, os nossos órgãos, acaba sendo o mata-borrão das sensações, das experimentações, dos nossos sentimentos em desalinho. Onde você quer chegar, Rafael? Quando nós nos irritamos muito,
quando nós somos muito coléricos, muito bravios, gostamos tudo de resolver na violência, nós descarregamos energias deletérias sobre os mais variados órgãos, um deles em especial, o nosso estômago. E desenvolvemos gastrites, esofagites, desenvolvemos úlceras, ou seja, a nossa vontade de resolver tudo na ponta da faca, como dizem os antigos, se transforma em problemas gástricos. Então, qual é a proposta? Nós começarmos a ser pessoas pacíficas, pessoas serenas, pessoas equilibradas. Porque dizia um grande mestre, um grande escritor da antiguidade chamado Juvenal, que mens sana, corpore sano, ou seja, se eu desenvolvo os valores da minha mente, se eu consigo me equilibrar na mente, que é um atributo do meu espírito, eu acabo trazendo saúde para todo o meu corpo. E é um livro da benfeitora Joana de Ângeles, formidável, da sua série psicológica Desperte e Seja Feliz. Lá no capítulo 20, quando ela nos diz que todos nós temos um médico interno. E esse médico é que diz que nós iremos adoecer ou se nós iremos ter saúde. Porque vejam, a primeira pessoa que nos cura ou que nos adoece somos nós mesmos. Somos a forma como nós pensamos, a forma como nós vivemos a nossa vida. Porque, de acordo com o teor dos nossos pensamentos, de acordo com o teor das nossas atitudes, nós vamos bombardeando ou nós vamos tornando o nosso corpo saudável. Daí, Joana de Ângeles estabelece que o nosso corpo físico é um laboratório de imensas possibilidades, sempre suscetível de auto-recompor-se ou auto-desarranjar-se conforme as vibrações da mente. Observem, então, de acordo com aquilo que eu penso, se eu penso em violência, se eu penso que eu sou maior do que as outras pessoas, se eu penso em tudo resolver através das discussões, o meu corpo acaba sendo a consequência de uma forma doente daquilo que tem sido a tônica do meu espírito. Então, que nós possamos melhorar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de nos relacionar com as outras pessoas. E, consequentemente, teremos mais saúde, teremos mais paz, teremos mais alegria de viver. E nos diz o benfeitor amigo de uma outra consequência da nossa cólera. Quando nos fala assim, mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos os que os cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os seres a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida? Porque observem, se nos nossos acessos de fúria, de cólera, que decorrem do nosso orgulho, nós prejudicamos a nós mesmos, nós também prejudicamos as outras pessoas. Quantos são aqueles que nós agredimos? Quantos são aqueles que nós, através de postagens nas redes sociais, ou até mesmo através das vias de fato ou de discussões internas dentro dos nossos lares, nos nossos ataques de fúria, de irritação, nós agredimos? Às vezes agredimos um filho, às vezes agredimos a esposa, o marido, às vezes um familiar que não tem nada a ver com o nosso problema e acaba sendo uma espécie, me permitam o palavreado, uma espécie de bucha, porque não tem nada a ver com os nossos problemas, mas sofreram a consequência da nossa irritação. Então, vencer a nossa cólera, vencer a nossa irritação, faz bem para cada um de nós, mas igualmente faz bem para as outras pessoas. Quantos são aqueles que nós verberamos, que nós dissemos palavras de baixo calão, porque num determinado dia eu acordei com o pé esquerdo, acordei irritado, acordei depressivo, mas as pessoas não têm nada a ver com os meus problemas. Aos outros eu devo sorrir, aos outros eu devo agir da melhor forma possível. E eu me dei conta disso quando eu comecei a trabalhar, já bem jovem. Com 19 anos, me tornei funcionário do Banco do Brasil. E vocês acham que é fácil trabalhar em banco?
Na verdade, não é fácil trabalhar em lugar nenhum, porque a gente se irrita. As pessoas, às vezes, trazem demandas para cada um de nós, que são demandas que a gente sabe que não são demandas assim palpáveis, e a gente chega no final do dia que parece uma pilha, que parece uma bomba que vai explodir a qualquer momento. E nós chegamos em casa, agredimos mãe, agredimos esposa, agredimos a quem estiver na frente. E um dia, eu já casado, minha esposa disse assim para mim: Olha, não venha descontar os seus problemas do mundo aí fora, do seu trabalho, dentro de casa. Porque eu estou aqui, estou fazendo o meu melhor para que a nossa casa tenha equilíbrio, tenha serenidade. Então, os seus problemas fiquem da porta para fora. Da porta para dentro, escolha estar em paz. Traga assuntos positivos, assuntos nobres. E eu fui aprendendo algo mais, porque ela me dizia assim, depois de eu descarregar aquele carreiro de notícias negativas, ela costumava me perguntar: e positivo, o que você traz? Quais são as notícias boas? E eu pude reformular que viver as coisas boas, que viver em paz, que viver pensando que dependia de mim ser sereno, ser tranquilo, era também positivo para a minha vida e para a vida das pessoas. Então, observem: ser colérico me faz doente, mas prejudica outras pessoas. Como nós prejudicamos os nossos filhos? Como nós acabamos por bagunçar a nossa vida toda pelos nossos atos de cólera? E termina o benfeitor amigo com aquela que é a conclusão da dissertação, dizendo assim: em suma, a cólera, que a gente pode entender como irritação, que a gente pode entender como ira, não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Ou seja, uma pessoa não deixa de ser boa porque é colérica, porque é irritada, mas a cólera e a irritação impedem ela de ser ainda melhor, impedem ela de fazer mais o bem e a impulsionam mais a fazer o mal. Porque quando a gente está raivoso, colérico, nós que sabemos da lei das afinidades, sabemos que nós sintonizamos com os espíritos pelo teor dos nossos pensamentos. Quando estamos irritados, nós sintonizamos com quem? Com Bezerra de Menezes? Nós sintonizamos com os bons espíritos ou sintonizamos com espíritos no mesmo diapasão do nosso? Então, a serenar nossa cólera, nossa ira, os nossos pensamentos, é também uma forma de nos desvincular das obsessões. Pensemos nisso. Pensemos que, às vezes, num acesso de irritação, eu perco toda uma semana de atitudes nobres. Que, às vezes, num acesso de fúria, eu faço algo que eu vou me arrepender durante toda uma vida. E diz a benfeitora Joana de Ângeles que, num determinado momento, porque eu me fiz colérico, raivoso, eu posso perder as plantações de paz e de bem de toda uma vida. Porque pensem, às vezes eu sou um ser humano bom, alguém que me esforça, alguém que pratica caridade, mas num determinado momento alguém vem e me diz palavras que eu não gostei, me diz palavras que soam para mim como palavras que eu não mereci escutar, e eu acabo fazendo algo de negativo àquela pessoa, acabo indo às forras com aquela pessoa, e aquela pessoa vem a passar mal, vem até a desencarnar. Como será lidar com aquele remorso? Como será lidar com aquela consequência de um ato meu num instante de irritação? Pensemos nisso e cultivemos a paz. Cultivemos o que Jesus nos pediu na terceira bem-aventurança, que dá título a esse capítulo do Evangelho. Bem-aventurados que são mansos. Ser manso não é ser passivo, é ser pacífico, é diferente. Nós continuaremos a lutar pelas coisas que engrandecem, a lutar pelo Evangelho de Jesus, mas sem ir para a violência, sem querer resolver as coisas no murro, mas resolver no diálogo. Saber que quando um levanta a voz, eu posso baixar. Saber que quando um começa a xingar, eu posso continuar a falando palavras que elevam, porque Jesus me convida a ser a luz do mundo, o sal da terra. Terminando aqui o seu texto, ele nos diz assim: isso deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la, por dominar a sua ira.
O espírita, ademais, é instigado a isso por outro motivo. É que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Olha como o benfeitor termina o texto, dizendo que a cólera e a ira é contrária à caridade. E por que isso? Porque nós fazemos caridade 24 horas por dia. Nós não fazemos caridade somente quando estamos na casa espírita. Vejam, se a pessoa me dá um bom dia e eu, irritado, não respondo, já estou faltando com a caridade. Se alguém vem até mim e eu estou com aquela cara, eu já estou faltando com a caridade. Então, a nossa irritação, aquele senho carregado, pesado, já é uma falta de caridade. Então, que nós possamos dar ao mundo o nosso melhor sorriso, a nossa atitude de abrir o nosso espírito para viver a paz deixada por Jesus. Ah, Rafael, mas isso é tão difícil. É difícil sim. Desenvolver virtudes não é fácil, mas toda caminhada de 1000 passos, nós podemos começar pelo primeiro passo, dando um degrau de cada vez, indo na medida das nossas possibilidades. Não pensem que eu dormirei Rafael e acordarei Chico Xavier ou Francisco de Assis. As coisas não se dão desse jeito. Eu ainda vou cair, eu ainda vou ficar impaciente, eu ainda vou levantar a voz, mas vou me esforçando a cada vez, a cada dia, por me controlar um pouco mais, por fazer aquilo que está ao meu alcance para me tornar uma pessoa melhor. Isso é desenvolver virtudes. Por isso, Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esse mesmo livro aqui, no capítulo 17, nos diz assim: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende por domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Observem, a frase de Kardec não é por aquele que já venceu, por aquele que já domou, mas por aquele que se esforça, por aquele que tenta vencer, ou seja, é uma proposta pedagógica. É uma proposta na medida das nossas possibilidades. Então, se eu ainda me irrito, procurar me irritar um pouco menos. Se eu ainda sou impaciente, procurar me impacientar um pouco menos. Se está difícil, façamos igual Francisco Cândido Xavier, nos utilizemos da água da paz. E o que é a água da paz? Chico propunha que, quando eu tivesse muita vontade de xingar, muita vontade de dizer determinados impropérios para uma pessoa, eu enchesse a boca de água. E só engolisse aquela água quando a vontade de xingar passasse. Quando a vontade de agredir a outra pessoa verbalmente passasse. E aí eu vou me asserenando. E aí eu vou buscando força na prece, força no culto do Evangelho no lar e a cada dia buscando metamorfosear a minha vida para viver conforme Jesus nos ensinou. Nesse tempo que nos falta, eu quero contar algumas histórias, porque o Evangelho é rico de histórias para a nossa vida. Uma dessas histórias narra que Jesus, quando já estava lá no Getsemane, o Getsemane é um jardim belíssimo que eu tive oportunidade de visitar junto com minha esposa no sopé, ali na parte inferior do Monte das Oliveiras. E foi ali no Getsemane que Jesus, já nos anteriores ali da sua crucificação, ele se reuniu com os seus apóstolos, começou a orar, ao que Judas Iscariotes, que o traiu, levando a soldadesca de Anás e de Caifás, chamou e o traiu com um beijo. E Judas, após traí-lo, veio Simão Pedro, desembainhou a sua espada, e porque era muito próximo a Jesus e gostava de resolver as coisas na violência, na ira, pegou e decepou a orelha de um daqueles soldados romanos. E Jesus enternecidamente olha-se para Simão Pedro e lhe diz assim: Simão, Simão, embainha a tua espada. Embainha quer dizer guarda a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, Jesus estava dando a Simão Pedro, o pescador, o apóstolo que ficava junto com ele nos momentos mais ingentes, que nós não deveríamos nos irar, nos encolerizar, não deveríamos agir por violência, porque quem age com violência recebe igualmente violência. Quem age com cólera é tratado com cólera. Quem age com ira é tratado com ira.
E nós, pegando desse trecho do Evangelho de Jesus, nessa parte que ele conversa com Simão Pedro, nós podemos nos lembrar de um homem simples aqui de Niterói. Ele chamava José Datrino, mas foi conhecido para a posteridade como o profeta Gentileza, porque era o profeta que dizia e escrevia nos viadutos, nas pontes da cidade do Rio de Janeiro, que enquanto violência gera violência, gentileza gera gentileza. Ele percebia que as pessoas tinham o costume de falar alto, de resolver as questões com ignorância, de resolver as questões na gritaria, e ele propunha, do seu jeito simples, do seu jeito muitas vezes mal incompreendido, que nós deveríamos ser mais gentis uns com os outros, que nós deveríamos olhar uns mais para os outros, nos reparar, nos gostar mais, nos valorizar mais, aprender a resolver as coisas na conversa, aprender a resolver as coisas na paciência, com o palavreado normal, sem nos exasperar a todo instante. Mas hoje nós ainda nos exasperamos tanto, nós gritamos tanto, nós ainda somos tão coléricos, nos encolerizamos por quase tudo. Nos encolerizamos no trânsito, como se ficar nervoso fosse fazer o trânsito andar mais depressa. Nós nos encolerizamos na fila da padaria, como se ficar nervoso fosse fazer a gente conseguir comprar o pão mais depressa. Nós nos encolerizamos quando esperamos o elevador. E já pararam para perceber? Quanto mais irritado a gente fica, mais o elevador demora por chegar. Porque são as lições que a vida vai nos dando. São os testes que a vida vai nos dando. É como se Jesus, que disse a Simão Pedro para embainhar a sua espada, dissesse a cada um de nós: olha, o trânsito hoje é um teste à sua cólera. O elevador que demora hoje é um teste à sua paciência. O pãozinho que você fica na fila hoje é um teste, porque enquanto você fica na fila tem gente do lado. Vá cumprimentando as pessoas, vá conversando com as pessoas, vá percebendo que você não está sozinho no mundo. Então, todas essas situações que nós passamos, e muitas vezes estamos na pressa, na correria, e eu sou de Itapiruna. Itapiruna é uma cidade no norte e noroeste do Rio de Janeiro, quase lá no chifre do estado do Rio de Janeiro, a 50 quilômetros de Muriaé, Minas Gerais. E nas Minas Gerais se tem um ditado que eu gosto muito, que diz assim: o homem nasce, cresce, corre, corre e morre. Porque muitas vezes nós passamos pela vida, nós não vivemos a vida. Nós estamos sempre correndo, correndo para não chegar em lugar nenhum. Porque nós deixamos de valorizar aquilo que é mais importante. Deixamos de valorizar as pessoas, a convivência com as pessoas. Deixamos de valorizar as leituras edificantes, os momentos de vera felicidade, que não são os momentos que só o dinheiro pode proporcionar, mas que são os momentos onde nós estamos ao lado de pessoas queridas, onde conseguimos contemplar a natureza. Nós somos pessoas que nos exasperamos por tão pouca coisa e deixamos de ver a beleza das coisas grandiosas que Deus nos fez, que Deus nos deu. Porque o sol nasce todos os dias, porque os pássaros cantam a cada manhã e nós, como já acordamos estressados, e qual a primeira coisa que a gente faz? Acordou, pegou o celular para ver se tem um WhatsApp e já recebe uma chamada do chefe e antes de colocar o pé no chão já está irritado. Nossa, mais uma cobrança de metas. É assim que a gente começa amanhã? Porque se nós começarmos dessa forma, ficaremos nervosos o dia inteiro. Mas nós devemos ser os artífices da paz. Devemos ser aqueles que nutrem os bons propósitos internamente, para exorná-los exteriormente, e não o contrário. Não esperemos que o mundo nos traga paz, nos traga serenidade. A serenidade e a paz está dentro de nós mesmos. Então, se nós contarmos com o mundo, seremos sempre coléricos, porque ao ligarmos a televisão, ouvimos falar em corrupção, ouvimos falar em desmantelo nas famílias, em mortes, em desencarnações por conta dos mais variados problemas
Isso nos traz irritação. Mas pensemos o lado positivo das coisas. Pensemos que ninguém morre. Pensemos que os problemas são pontes para dias melhores. Pensemos que nós estamos faceando aquilo de que nós necessitamos para seguir em paz. Pensemos que o reino de Deus está dentro de nós e que, se o mundo me traz a cólera, eu posso ser a paz. Eu posso ser a mansuetude. E nós poderíamos falar tal qual Francisco de Assis: onde houver cólera, que eu seja a mansuetude, que eu seja a paz, porque o mundo não pode me irritar se eu permaneço em paz. E para que a gente possa encerrar, eu prometo que vou contar a última história, porque um dia, Chico Xavier, que costumava ficar psicografando lá no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, até tarde, ele chegava e tinha uma cachorra. E essa cachorra vinha até ele todos os dias para poder deitar-se no seu colo, e ele amansava. Essa cachorra ficou doente. E Chico já não sabia o que fazia, porque ele chegava cansado e ainda tinha que cuidar da cachorra, fazer todos os preparativos e praticamente só dormia no outro dia de manhã. Uma vizinha que pensava estar fazendo bem foi lá: eu vou resolver o problema do Chico. Matou a cachorra. E Chico chegou em casa: puxa vida, minha cachorra morreu. Entristeceu-se, ficou muito triste. Passaram-se 6 meses. A irmã do Chico, que morava com ele, descobriu que a cachorra não tinha morrido de morte morrida. Me permitam falar dessa forma, mas tinha morrido de morte matada. E chegou para Chico e disse: olha, Chico, eu descobri que a nossa cachorra, ela foi assassinada. Mas assassinada por quem? E como, quando nós vamos procurar a fofoca, a gente quer saber a fofoca por inteiro, ela contou a fofoca do início ao fim. É a nossa vizinha, meu irmão. Porque, pensando que você chegava todos os dias cansado, resolveu matar a cachorra para que você não tivesse uma preocupação. E Chico ficou irritado, ficou colérico, e aquilo começou a prejudicar a sua mediunidade. Mas ele gostava tanto da cachorra, não podia imaginar que a sua vizinha tivesse matado a cachorra. Ao que Emmanuel chegou para ele e disse assim: Chico, o que se passa? Ah, meu irmão, é a minha cachorra. Eu já sei. Eu sei, inclusive, o enredo. Eu sei que mataram a sua cachorra. Então, é por isso que eu estou irritado. Chico, veja bem, a sua irritação, a sua cólera só faz mal a você. A cachorra não vai voltar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quanto mais irritado você fica, mais os seus fluidos descem o teor vibratório e os bons espíritos não conseguem se aproximar de você. A sua psicografia está ficando prejudicada. É mesmo, Emmanuel? E o que eu faço? Procure saber qual o melhor presente que a sua vizinha gostaria de ter. E Chico, daquele jeito mineiro, daquele jeito engraçado, olha só, eu é que sou o ofendido e eu é que vou ter que dar o presente. Chico, você está com uma mágoa tão intensa que é como uma borra que está no seu perispírito. Nós precisamos desfazer essa borra. E Chico descobriu que a vizinha gostava de costurar, mas não tinha uma máquina de costura. Ele então foi na loja e comprou uma máquina de costura daquelas bem boas, bem caras, que ele, como era um funcionário modesto, deve ter ficado devendo para outras encarnações, de tão cara que ela era. E chegou para a vizinha e deu na mão dela: olha o que eu trouxe para você. E a vizinha ficou tão alegre, tão satisfeita, que disse: seu Chico, você de fato é um anjo. E naquele momento Chico desfez aquela mágoa, desfez aquela irritação e ambos se abraçaram. Aproximou-se Emmanuel: tá vendo, Chico? Agora você está em paz novamente. A cachorra não iria voltar, mas você está de bem com a vizinha, o seu perispírito já está em condições de você voltar a psicografar. Então, meus amigos, a mensagem que eu quero deixar é essa: substituamos a nossa cólera pela mansuetude. Substituamos a nossa irritação pelo diálogo. Substituamos a nossa violência pela gentileza, porque nada se resolve na briga, as coisas se resolvem na conversa. Se eu ainda tenho o hábito de me irritar, nos aceitemos do jeito que eu sou.
do jeito que nós somos, mas entreteçamos, façamos os melhores esforços para ser hoje melhor do que ontem, para ser amanhã melhor do que hoje, porque isso nos trará saúde, porque isso nos trará paz. Eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês e termino com uma oração do benfeitor Emmanuel, em que eu poderia dizer que é a oração da paciência, da calma, do combate à nossa irritação, à nossa cólera de cada dia. Quando o benfeitor nos diz assim: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a caminhar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente quando fugirmos da cólera, da irritação e cumprirmos os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que Jesus vos ampare, vos proteja e vos dê em dias de muita paciência. Sigamos em paz. Um beijo e até a próxima.